Quem é mais forte, Deus ou o diabo? Quem é mais forte, o diabo ou o crente cheio do Espírito? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Essa é a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Essa lição tem o texto áureo seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20, que passo a ler agora. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Essa lição será apresentada em 3 capítulos, sendo o primeiro o preparo espiritual do crente para a batalha, capítulo 2, conhecendo o campo da batalha espiritual, e capítulo 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, vamos ao capítulo inicial. Preparo espiritual do crente para a batalha. A expressão fortalecei-vos no Senhor indica que não temos poder em nós mesmos. Bom, aqui a gente já responde a primeira pergunta. Se não temos poder em nós mesmos, a gente já pode responder: quem tem mais poder, Deus ou o diabo, Satanás? É Deus. E quem tem mais poder, é o diabo ou o crente? Aí eu ainda botei o crente cheio do Espírito Santo. Ainda assim, é o diabo, a não ser que o crente o enfrente clamando o nome do Senhor. No livro de Judas, registra uma passagem da seguinte maneira: quando o arcanjo Miguel teve que contender, ou seja, lutar com Satanás, disputando o
corpo de Moisés, não ousou dizer palavras de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Era evidentemente no Antigo Testamento, e isso hoje é para a gente repreender, para o crente repreender, o ser humano repreender o diabo em nome de Jesus. É assim que funciona. Por isso, estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aí já é um outro contexto. A Bíblia, ela para ser estudada, tem que ser estudada com as regras de hermenêutica, porque não há que se falar em uma palavra, às vezes até uma expressão, que seja sempre positiva ou que seja sempre negativa. Algumas talvez sim, mas algumas, a boa parte delas não. Então, nesse caso aqui, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ora, aqui está incluído, daquela mesma forma, quando essas coisas acontecem sem o conhecimento do crente. Eu conheço um testemunho de um irmão que foi vítima de um assalto. Estava dentro de um ônibus, ônibus de excursão, em viagem, e ele foi vítima de um assalto. E 2 delinquentes entraram no ônibus, sequestraram o ônibus, entraram no ônibus, e um foi até o final do ônibus recolhendo os pertences das vítimas, dos passageiros, e um outro ficou na porta próxima ao motorista, de frente para os passageiros com um fuzil ali na mão. E aí, no momento seguinte, eles mandaram que todos descessem do ônibus. Então começaram a descer, até que teve um irmão, um pastor, que quando ia descendo, ele pisou, sem querer, evidentemente, no pé daquele cidadão, daquele assaltante que estava com um fuzil na mão. Ele disse um palavrão: "Não pisa no meu pé!" E aquele pastor só disse para ele: desculpe, eu não vi. E desceu do ônibus. E aí o entendimento daquele pastor foi exatamente que se cumpriu isso: pisar serpentes e escorpiões, porque é uma situação de muito risco. Você está sob um assalto, um assaltante com um fuzil na mão, e você pisar no pé dele, mesmo sendo sem querer, mas o risco é muito grande. Então, quando essas coisas acontecem, por acaso, aí está propenso o livramento de Deus. Mas não pode o crente fazer isso deliberadamente, porque aí ele estaria incorrendo no erro de tentar ao Senhor, né? Como está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, não é possível entrar em combate e obter sucesso. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. O mandamento que o Senhor nos deixou é vigiai e orar. Então, esse procedimento é que faz toda a diferença. Assim como o atleta precisa treinar, o militar, o guerreiro, ele precisa estar pronto para a batalha. E ele faz isso conforme a sua especialidade. Mas se a gente pegar aí um exemplo mais ou menos geral, ele vai fazer isso estando pronto. Por exemplo, se ele lida com armas, né? Militar quase sempre vai lidar com armas, então ele tem que fazer exercícios de tiro, ele tem que manter uma boa prática de atirar, ter segurança. Se ele faz parte de uma equipe de cavalaria, ele tem que estar sempre montando no cavalo e assim por diante. Ele precisa sempre estar
pronto para o combate. O atleta, ele treina para a hora da competição e o guerreiro, ele precisa estar sempre treinando porque ele não sabe qual vai ser a hora do combate. E a hora que vier e que acontecer o combate, ele precisa estar pronto. Além disso, então, vigiar e orar é o necessário que com isso, essa vigilância, a oração, ela vai corresponder exatamente ao treino, aos exercícios que fazem os guerreiros e também vai dar a condição para um terceiro fundamento, que é alimentar mais o espírito do que a carne. A síntese desse tópico 1 pode ser: a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Capítulo 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é o diabo, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a Igreja de Cristo. Essa destruição da Igreja, ele trabalha para destruir no todo e nas partes, ou seja, no coletivo e no individual. Vamos a 7 de suas astúcias, 7 das astúcias do diabo. Número 1, confundir a verdade com a mentira. Até isso aqui eu corrigiria na revista, porque na revista estava confundir a mentira. Então é confundir a verdade, é isso que o diabo faz. Número 2, deturpar as escrituras. Número 3, dissimular e induzir à dissimulação. Número 4, fazer falsos sinais. Número 5, fazer acusações. Número 6, semear incredulidade. E número 7, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é demais a gente também acrescentar que uma armadura, uma roupa militar, ela é muito cara. E num exercício que a gente fez, pesquisando na internet, dependendo do tipo da roupa que se vá comprar, uma roupa para determinadas operações especiais, a gente pode estar falando aí de 10 mil reais. Isso sem contar as armas, né? Só o fardamento. Com as armas fica ainda muito maior, porque quem for para uma batalha vai para lá armado também. No caso de um colete, tem coletes aí de mais de 4 mil reais. Então, para se ter uma ideia de quão dispendioso pode custar esse armamento que se falava naquela época. Importante ressaltar que no reino espiritual, aí nada pode ser comprado por dinheiro. Só se compra com atitude de comunhão com Deus para se alcançar isso. Paulo enfatiza o conflito contra o reino das trevas. Conflito não é contra carne e sangue, ele deixa isso é bem explícito, não é contra carne e sangue que temos que lutar. O que quer dizer isso? Não é contra pessoas, mas a nossa luta, que Paulo nos adverte, é uma luta espiritual. É claro que o mau espírito, os demônios, vão se ocupar de pessoas, mas o importante para o crente é ter clara essa noção, lutar contra o que está no homem e não contra o homem. No reino espiritual é assim que funciona. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo tempo em que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja, como bem falamos. Além disso, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades,
príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Quando se fala deste século, o sentido é deste mundo. Não está se referindo aqui século, que é 100 anos, conforme a época. Não, deste século quer dizer deste mundo. Esses são caracterizados por 3 aspectos. Eles são mais poderosos que os humanos. Atenção, o poder pertence a Deus. Então tem que ter cuidado com essa expressão. A Bíblia diz, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 67. Então, é preciso ter essa clareza. É poderoso, pode mais, né? Vai poder mais, vai poder fazer mais coisas que um ser humano em condições normais, a menos quando o ser humano está na direção de Deus, na autoridade de Deus. Aí é outra coisa. Mas, do contrário, ele vai poder mais do que o ser humano. Então, respondidas aí as perguntas quanto a isso. Os títulos principados e potestades indicam primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são malignos, eles são agentes, formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Ilustra isso aqui a gente lembrar que Sansão era um homem dotado de um dom que Deus só deu a ele, um dom raro. Sansão, a Bíblia mostra que ele foi capaz de sozinho lutar contra um exército. Claro, não havia arma de fogo naquela época, né? A arma de fogo só vai passar a existir depois do advento da pólvora. E Sansão, então, lutando com milhares de homens, diz a Bíblia que ele conseguiu vencer. Então, correu fama que era um homem diferente de tudo que já se havia visto ali em Israel. No entanto, Sansão começou a se interessar por uma mulher que era de fora do povo de Israel, era uma, a gente diz, gentílica, e Sansão foi se deixando levar por essa mulher até que ela pediu para que ele revelasse qual era o seu segredo. E isso estava claro, era o pacto de Deus com ele, a aliança de Deus com ele. Primeiro, que ele sabia, o sinal desse pacto era os seus cabelos, que eram muito grandes. E aí é importante a gente já ser preciso nisso aqui. Seria errado dizer que a força de Sansão estava nos cabelos. Não, é errado. A força de Sansão vinha de Deus. No entanto, o pacto de Sansão com Deus eram os seus cabelos. Jamais cortar o cabelo. Esse era o pacto que Sansão havia feito. E aí, a segunda parte do pacto era justamente ele não dizer isso a ninguém. E Dalila, tanto que o termo certo, tentou, né, Sansão, e que ele acabou sucumbindo e disse para ela onde estava a sua força, disse para ela que a sua força vinha dos seus cabelos, e Dalila então cortou-lhe os cabelos, e quando chamou os inimigos, diz a Bíblia que Sansão pensou consigo: mais uma vez sairei contra os inimigos de Israel e terei vitória. E o escritor, então, do livro de Juízes, ele comenta: mas o Senhor havia se retirado de Sansão e Sansão não sabia. E então, quando Sansão ele foi dominado, teve os olhos furados, ou seja, perdeu a vista, e logo depois perdeu também a vida. E também já vale a pena a gente dizer, quando o inimigo se apodera de uma pessoa, do ser humano, a primeira coisa que ele faz é cegá-la. E aí agora a gente está falando da questão espiritual.
advertir, né? Já há 4 lições atrás, a Epístola aos Efésios é uma epístola altamente espiritual. A todo momento a gente está tirando o contexto que parecia material para aplicar no espiritual. Então, o diabo, quando ele se apodera da pessoa, a primeira coisa que ele faz é cegá-la. E aí, no sentido espiritual, isso demonstra que uma pessoa, mesmo muito inteligente, mesmo com alto intelecto, se ela não tiver o Espírito Santo, ela vai perder a sua visão espiritual ou não vai alcançar visão espiritual e vai perder a vida eterna com Cristo. Daí a importância de sermos afinados com Deus. É um dom. Quando a gente tem intelecto, é um talento muito bom, cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso tudo é uma bênção. Se Deus abrir as portas, você deve procurar fazer, mas sabendo que para a obra de Deus, o que faz diferença, para a vida espiritual de um modo geral, o que faz diferença é a comunhão com Deus. Síntese do tópico 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber vitória. Capítulo 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, ou seja, armas naturais, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar, contra o reino das trevas, que é um reino espiritual comandado pelo diabo, comandado por Satanás. São armas indispensáveis de defesa, a lista que vamos apresentar aqui. Se não vejamos: cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, ou seja, ao verdadeiro evangelho, e à integridade do soldado. Uma segunda arma, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. E a terceira arma, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade, que hoje a gente chama de travas, né? Das chuteiras de futebol e igualmente das sapatilhas de atletismo. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. E ainda o escudo da fé, ou seja, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. E a quinta arma, o capacete da salvação. Ele era pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete servia, de proteção para a cabeça, daquela forma. Hoje os equipamentos são, de um modo geral, mais leves. Pesado refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação do último dia. E chegamos à arma ofensiva. É imprescindível, numa batalha, ter arma ofensiva. A espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Ela é indicada como espada curta, e isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. É a palavra de Deus, inspirada a parte que a gente está lendo, e revelada, que é a parte que Deus
nos dá a utilização daquilo que lemos. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Uma roupa de combate pode custar aí na casa de R$10.000, dependendo do contexto, e um colete à prova de balas pode custar até R$4.000, numa rápida pesquisa que a gente fez. Não é barato, mas uma pessoa rica pode comprar essas coisas. No entanto, quando falamos do reino espiritual, essa roupagem de que Paulo fala escrevendo aos Efésios só pode ser adquirida com a comunhão diária com Deus, a comunhão com Deus em todo o tempo. A síntese do capítulo 3 é que as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabalável. Concluindo, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão, ou seja, os ardis de Satanás não podem ser subestimados, mas também não podem ser superestimados, principalmente por aquele que está em Cristo, porque, como disse o profeta Eliseu, maior o que está em nós do que o que está neles. Então, maior é o que está em nós, que tememos ao Senhor, que tememos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que o que está no mundo. As Escrituras convocam o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém? Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Então, dê o seu like, compartilha, curta e se inscreva no canal se você ainda não o fez. Essa foi a última lição do trimestre, no caso, fechando já também o semestre. Então, até lá, Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém!